Muito bom dia a todos os presentes neste auditório para mais uma apresentação do Observatório Social de Maringá. Nesta manhã serão apresentados os resultados das principais atuações do acompanhamento dos gastos públicos realizados durante o ano de 2022. Convido, neste momento, todos os presentes para ficarem em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Observatório Social de Maringá é uma associação civil sem fins lucrativos e sem vinculação partidária política, que tem como principal objetivo exercer ações relacionadas à educação fiscal, incentivando a maior participação da sociedade no controle da gestão pública. A metodologia organizada de trabalho, o desenvolvimento de relatórios isentos e técnicos e os resultados positivos no acompanhamento da correta aplicação dos recursos públicos fizeram com que o Observatório Social de Maringá fosse reconhecido nacional e internacionalmente. Um dos reconhecimentos foi o Projeto de Inovação Social da América Latina e Caribe, no ano de 2009, concedido pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A entidade também recebeu o primeiro lugar no Prêmio Inovare, na categoria Justiça e Cidadania, no ano de 2015, entregue pelo Supremo Tribunal Federal, que tem como objetivo identificar, divulgar
e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. Destaca-se também que o Observatório Social de Maringá foi o primeiro observatório do país e serviu, e ainda serve, de inspiração para a criação de outros observatórios que estão espalhados pelo país e até fora do país. De forma bem resumida, o Observatório Social de Maringá possui duas principais frentes de trabalho, que são as ações da educação fiscal e o acompanhamento das contas públicas. Na educação fiscal, são realizados concursos de redação para alunos do ensino fundamental, ensino médio e também universitários, com a temática voltada à educação fiscal, apresentação de peças de teatros, eventos e palestras sobre o observatório, bem como capacitações de voluntários interessados em realizar o controle social das contas públicas em seus municípios. Essas ações têm como principal finalidade fazer com que as pessoas possam refletir mais sobre seus direitos em relação ao poder público e que possam ser mais críticas com relação à transparência e à correta aplicação dos recursos oriundos dos tributos pagos por todos nós cidadãos. Já nas atividades do acompanhamento das contas públicas, a entidade acompanha ativamente a aplicação do dinheiro público por meio das diversas formas de contratações. Neste viés, o intuito é agir preventivamente e evitar, em tempo real, o uso do dinheiro público de forma ineficiente. Neste ano, a entidade completa 19 anos de caminhada, atuando com os valores de ética, independência, voluntariado, efetividade e transparência. Nesta manhã, nós queremos agradecer à Universidade Estadual de Maringá por receber toda a equipe do Observatório para a realização desta apresentação. Agradecemos as pessoas que aqui estão, diretores, nossos assessores, coordenadores, também membros do Conselho Administrativo, equipe do Hospital Universitário. Agradecemos às autoridades, representantes de instituições parceiras, mantenedores, professores, alunos, servidores e a todos os nossos amigos da imprensa. Abrindo o nosso evento de hoje, convido para fazer uso da palavra a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, vice-reitora da Universidade Estadual de Maringá. Professora Gisele, por gentileza. Já tem 18 anos de existência. Então, a gente não podia continuar naquela situação, porque dinheiro público que escoava e que podia ir para outras finalidades da administração pública, como saúde, educação, segurança pública, lazer, esporte, enfim, vamos falar disso também aqui brevemente, e que estava escoando simplesmente porque não havia uma exata prestação de contas e nem uma observação vigilante da sociedade nesse sentido. Então, também existe o papel do servidor público de prestar contas e da sociedade de velar por essas contas também. Faz parte da nossa cidadania, do exercício do direito de cidadania. E o observatório é composto por uma série de cidadãos, então anotei, são advogados, juízes, contadores, economistas, né, empresários, estudantes, aposentados, todos que queiram pertencer e façam treinamento junto ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Corregedoria Geral do Estado, para poder saber fazer esse acompanhamento das contas públicas, né? Então, o intuito é de proporcionar à sociedade organizada oportunidades que promovam a coesão social e também por meio da transparência e zelo na gestão dos recursos públicos, como nós já falamos. Acompanha os editais de licitação, inclusive editais da UEM, tá? Não só da Prefeitura Municipal de Maringá, mas também os editais que nós lançamos aqui na UEM. Vocês podem impugnar, acho que qualquer cidadão está habilitado para isso. E aí, o que eu queria dizer finalmente, né? Nós temos uma estrutura constitucional bastante complexa desde 88, né? Que passa pelos direitos individuais da pessoa humana, as garantias fundamentais, os direitos sociais, então é o direito à vida, ao trabalho, ao desporto, à educação, tudo isso é colocado lá no começo da nossa Constituição. E a Constituição vai caminhando com a estrutura dos 3 poderes, e ela vai entrando lá no finalzinho, num título importante, que é o título 8º, que é da ordem econômica e social. Então, ali nós temos uma estruturação de como os recursos públicos são angariados, que são os nossos impostos federais, estaduais e municipais, e também como as receitas públicas e o orçamento público é composto, porque se a gente tem receita e tem imposto, depois a gente tem que saber onde gastar também. Isso o título 7º da Constituição. Eu estou falando do final da Constituição, porque a prioridade da nossa Constituição é a pessoa humana.
né? É o direito à vida, são os direitos elementares, é a dignidade humana. Então, nós não começamos falando dessa preocupação econômica, nem estatal, mas, quando chega no final, esse título 7º traz a ordem econômica. E no título 8º, vejam, na sequência, nós temos a ordem social. O que tem a ver, professor Gisele, uma coisa com a outra? Ora, se nós velamos pelos impostos, pela correta aplicação dos impostos, pela maneira como eles são investidos na sociedade, e estamos vigilantes em relação aos gastos públicos e a nenhum desvio que possa acontecer, no título 7º, o título 8º, e pelo orçamento também, claro, no título 8º nós conseguimos realizar toda a ordem social. E a ordem social na Constituição, vejam só do que ela é composta, ela é o último título da nossa Constituição. Ela é composta por saúde, cultura, trabalho, educação, desporto, ciência, tecnologia e inovação, são capítulos inteiros, tá? Meio ambiente, família, criança e adolescente, direito dos idosos, direito dos indígenas. E aí termina a Constituição Federal. Ou seja, dentro de uma lógica, se nós angariamos os impostos e nós velamos pela correta aplicação desses impostos, que vem antes no título 7º, nós podemos ter tudo isso: educação, cultura, desporto, lazer, preocupação com os idosos, crianças e adolescentes, meio ambiente. Então, é uma lógica, né? Não está ali por acaso na Constituição, que a gente faça, primeiro, bom uso desses recursos públicos de maneira vigilante, e nisso eu tenho certeza que a SER e o Observatório são fundamentais, para que depois sobrem recursos que, na verdade, são recursos que devem ser destinados àquilo que realmente importa. Porque só com lazer, desporto, educação, ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente, desenvolvimento, muita coisa que nós fazemos aqui na UEM e que nós precisamos de recursos para isso, é que a sociedade pode um dia progredir e ser realmente uma sociedade digna de se viver. Muito obrigada e parabéns ao Observatório pelo trabalho excelente, imprescindível que desempenha. Até mais, obrigada. Lembrando que nós estamos gravando esta reunião, este nosso encontro, depois ficará disponível no YouTube para que todos possam acessar, inclusive a preocupação pelos números que serão apresentados aqui, vocês poderão conferir também no YouTube e no próprio site do Observatório Social de Maringá, na página. É só digitar no Google Observatório Social de Maringá. Dando continuidade ao nosso evento, eu convido a presidente do Observatório Social de Maringá, que vai fazer a apresentação dos resultados do ano de 2022, conosco, a doutora Cristiane Mari Tomiasi. Bem-vinda, bom dia e obrigado por estar aqui na UEM com a gente. Vamos recebê-lo? Isso. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e representadas, todos os cidadãos, todos os voluntários, colaboradores do Observatório, mantenedores, né? Agradecer pela presença, agradecer ao UEM por disponibilizar não só o local, né, mas todo o apoio técnico, inclusive do cerimonial, para que a gente pudesse hoje estar aqui com vocês, repassando, né, à sociedade o resultado do trabalho desenvolvido pelo Observatório no ano de 2022. O Observatório ele tem uma metodologia de trabalho constituída, e dentro dessa metodologia de trabalho, nós temos aí a etapa da prestação de contas à sociedade. Nós também fazemos reuniões com os órgãos acompanhados para que eles conheçam previamente o resultado do trabalho, né? E, na sequência, nós fazemos essa prestação de contas, essa apresentação pública dos resultados à sociedade. Então, hoje, nós faremos essa apresentação com relação aos trabalhos realizados neste ano de 2022. Bom, como o Marcelo já disse, o Observatório Social de Maringá ele tem duas linhas de atuação, né? A linha do acompanhamento das contas públicas e também a linha de atuação com cidadania e educação fiscal. Então, eu vou começar falando do acompanhamento das contas públicas, né? Nós trouxemos aqui alguns casos, alguns exemplos, depois todo o material referente ao trabalho do ano 2022 estará disponível no nosso site. E também para a imprensa, nós disponibilizaremos um release com relação ao que foi apresentado aqui.
Então, nós fizemos o acompanhamento no ano de 2022 da Câmara Municipal de Maringá, Prefeitura de Maringá e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a ALEP. Como a doutora Gisele disse, nós fazemos o acompanhamento da UEM, mas durante o período de pandemia nós suspendemos o acompanhamento, né, por impossibilidades técnicas, e retomaremos agora no ano de 2023. Então, com relação, vamos começar falando um pouquinho da ALEP, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, aqui o orçamento da ALEP, né, despesas orçadas e realizadas no ano de 2022, uma realização de despesas na ordem de 484 milhões, representando quase 9 milhões por deputado, tá? Isso das despesas da Assembleia. Então, a Assembleia ela é composta por 54 deputados. Nós tivemos aí 30 deputados reeleitos e 24 novos deputados. Então, uma renovação na ordem de 44,5% na nossa Assembleia Legislativa, né? E temos também nessa nova legislatura a maior bancada feminina da história da ALEP, com 18,52% dos deputados, 10 deputadas eleitas. Então, quanto custa um deputado estadual? Então, o que compõe, né, o custo desse deputado? Então, é o subsídio, né, e o 13º salário do deputado, que estão na ordem de R$ 27.000 por mês. Ele pode ter até 23 funcionários, e para isso ele tem uma verba de R$ 98.000 por mês, e as verbas de ressarcimento na ordem de R$ 36.596 por mês. Então, um deputado estadual custa, por ano, quase R$ 2 milhões aos cofres do Estado do Paraná. E nós fazemos um trabalho desde 2016 com relação às verbas de ressarcimento. O que são essas verbas de ressarcimento? São valores que o deputado pode reembolsar em decorrência das suas atividades parlamentares. Então, exemplos do que são essas verbas de ressarcimento: gasto com combustível, locação de veículos, alimentação, divulgação da atividade parlamentar, equipamento de informática, aluguel, se ele não residir em Curitiba. Então, isso, em 2018, foram ressarcidos R$ 18 milhões pelos 54 deputados do Estado do Paraná. Então, o acompanhamento do observatório, ele é sobre essas despesas de verbas de ressarcimento. Então, quais os maiores valores aí por tipo de gasto, né? O maior valor ali é serviço de divulgação da atividade parlamentar, com 137 mil, serviços técnicos e profissionais, transporte realizado em veículo próprio, serviço de locação. Então, são as despesas que o deputado ele faz o ressarcimento, né? No portal da transparência, qualquer cidadão vai conseguir entrar lá e ver o tipo de despesa, o nome do fornecedor e o valor gasto. Só que a gente não consegue acessar o detalhamento dessas despesas. Então, foi uma atividade, divulgação da atividade parlamentar. Onde foi divulgado? O que foi divulgado? Qual o veículo que foi utilizado, né? Abastecimento. Então, tem lá uma nota fiscal de X litros de combustível. Que veículo foi abastecido? Qual o itinerário que esse veículo percorreu? Qual foi a finalidade? Então, isso a gente não consegue visualizar no portal da transparência. E aqui, por exemplo, um exemplo, né, de um ressarcimento. Foi uma despesa ressarcida em dezembro de 2022, no valor de R$ 41 mil de serviços gráficos de encadernação. Então, só tem o nome do fornecedor, né, o valor. E aí a gente pergunta, não tem a nota fiscal disponibilizada, qual o serviço que foi realizado? Qual o conteúdo desse serviço? Quem foi o público deste material? Quem recebeu esse material?
Nós não conseguimos essa informação pelos detalhamentos que tem hoje no portal, né? Então, nós, como eu disse, nós começamos esse trabalho lá em 2016, questionando a disponibilização dessas notas fiscais. À época, em algumas questões, sequer o CNPJ do recebedor estava disponibilizado no portal. Houve a negativa, né, por parte da Alep, justificando que seria um volume muito grande de documentos. Então, havendo aí a negativa de acesso à informação, nós fomos ao Ministério Público, que orientou a Alep a fornecer a documentação. Foi fornecida a documentação, e aí nós passamos a fazer o acompanhamento dessas notas fiscais. No ano de 2020, houve um avanço, nós conseguimos, aí, através do acompanhamento, que as notas fiscais passassem a ser disponibilizadas no portal. Só que agora, em 2022, isso foi retirado novamente. Então, a Alep alegou que disponibilizar as notas fiscais no portal feria a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, retrocedemos aí na transparência em relação à Alep. Então, nós temos feito aí o acompanhamento, inclusive com relação aos dados abertos, a forma como a Alep disponibiliza suas informações no site, não existe a possibilidade de nós trabalharmos com esses dados. Então, nós estamos com esse questionamento, com relação ao questionamento do detalhamento das despesas, né, da necessidade de haver um detalhamento, um relatório, o comprovante que, além do pagamento da nota fiscal, houve efetivamente a prestação do serviço. Então, nós estamos junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, em Curitiba, fazendo esse acompanhamento com a Alep. Câmara Municipal de Maringá. Então, a Câmara ela teve aí uma despesa realizada no ano de 2022 na ordem de 28 milhões de reais e uma despesa orçada para 2023 de 35 milhões de reais. Então, o que compõe o custo de um vereador? Compõe o subsídio dele, né, R$ 10.622. Ele pode ter um chefe de gabinete, um assessor parlamentar e 2 assessores de gabinete. Isso totaliza um custo anual de um vereador na ordem de R$ 500 mil. No caso dos vereadores, o que nós fizemos o acompanhamento neste ano foi com relação às proposituras. Quando nós olhamos a produção legislativa, nós vemos que 42% da produção legislativa refere-se à indicação, 36% a requerimento, 13% portaria, 7% projeto de lei ordinária, 2% projeto de lei complementar. E aí, nós, olhando para os requerimentos, nós identificamos que os assuntos dos requerimentos, que são as comunicações do legislativo ao executivo, requerendo informações, requerendo providências, elas giram ali sempre mais ou menos dentro do mesmo assunto. E o maior percentual, tanto no ano de 21 quanto no ano de 22, foram as benfeitorias de trânsito. Quando nós vamos lá no portal da transparência da Prefeitura e verificamos as questões relacionadas ao trânsito, nós vemos que Maringá gastou no ano de 2022 14 milhões em contratações de benfeitorias de trânsito. E nós tivemos conhecimento, né, acho que todos os cidadãos tiveram, que houve aí alguns problemas com relação a essas questões de benfeitorias no trânsito. Então, assim, o vereador, ele está realmente acompanhando ou ele está só fazendo os requerimentos e não está acompanhando, só para constar? Então, nós fizemos aí por amostragem, para cada um dos vereadores, nós fizemos um ofício questionando alguns requerimentos que eles haviam feito para o Executivo. Então, recebeu a resposta foi satisfatória? Não foi satisfatória? O que o vereador fez em relação a isso? Fomos surpreendidos porque alguns vereadores não responderam aos nossos questionamentos, né? E nós nos deparamos com algumas situações. Nós trouxemos aqui 2 exemplos. Esse primeiro exemplo foi um vereador que requereu, né, fez lá, questionou a prefeitura sobre o caso de uma moradora
de Maringá, que o procurou no seu gabinete para ver a questão de uma árvore na frente da casa dela que estava na fila lá da podas e remoções e que não havia sido atendida. Então, ele fez esse requerimento questionando este caso específico. E, na verdade, essa árvore ela já havia sido retirada. Nós apuramos que ela já havia sido retirada. Então, essa é realmente a função do vereador? Resolver o problema de um cidadão? Ele realmente não teria que olhar... A gente sabe que Maringá tem sérios problemas com essa questão da arborização. Ele está acompanhando isso? Ele está acompanhando os contratos, as empresas que estão prestando serviço nessa área aqui em Maringá? E o que ele tem feito para melhorar, para mudar essa situação? São questionamentos que ficam, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de um vereador que ele solicitou, né, reparos na via pública ali na Avenida Morangueira por solicitação dos munícipes. Então, ele cobrou, ele fiscalizou, ele acompanhou e o problema foi resolvido. Então, este vereador, ele atuou sim no interesse da comunidade e não só no interesse de um cidadão em especial. Então, são exemplos, né, da atuação aí dos vereadores. E aí, no final do ano, né, todo mundo ficou sabendo que houve a propositura por parte da Câmara do aumento do número de vereadores. O observatório ele fez um estudo para verificar o impacto desse aumento no número de vereadores em termos financeiros. Então, se nós formos olhar aqui, Maringá ela tem atualmente, né, 15 vereadores e a propositura foi aprovada, né, para que na próxima legislatura nós tenhamos 23 vereadores, então um aumento de 53%. Vale salientar, gente, que tudo que eu vou apresentar aqui, ele não contraria a lei. É legal, é permitido, mas é adequado? A população ela queria que isso acontecesse? Tá? Com relação, além do aumento do número de vereadores, foi aprovado também o aumento do subsídio, do que o vereador recebe. Então, o presidente da Câmara, ele recebe atualmente R$15 mil, vai passar a receber 22. E os vereadores recebem atualmente 10 e passarão a receber R$15 mil. Um aumento aí de 43%, vai ao teto máximo permitido pela lei, que é 80% do subsídio de um deputado estadual. Consequentemente, com o aumento do número de vereadores, nós teremos um aumento também do número de assessores na Câmara, na ordem de 53%, passando de 60 para 92 servidores. E, além da questão do aumento, foi votada também e aprovada a concessão de 13º salário e férias para os vereadores, que impactará aí no orçamento em R$688 mil por ano. Tá? Então, essas foram as proposituras que foram aprovadas no final do ano aqui pela Câmara Municipal. Então, todos esses aumentos, eles impactarão num aumento de 72% com relação às despesas da Câmara. E esse aumento, ele vai girar aí na ordem de quase R$8 milhões por ano, sem contarmos as despesas que serão necessárias para a estrutura física, pois hoje o prédio da Câmara Municipal não vai comportar o aumento do número de vereadores. Então, será necessário ou ampliar, ou locar, ou construir um novo local para acolher esses novos vereadores, né? E aqui, então, a votação, né, para o aumento do subsídio do número de vereadores. Em primeira votação, nós tivemos 14 votos favoráveis, somente um voto contra. E na segunda votação, nós tivemos 12 votos favoráveis e somente 3 votos contra. Então, o questionamento é, com o aumento do número de vereadores, nós teremos um aumento na representatividade da população? Nós teremos a melhoria na qualidade da produção legislativa? Então, fica a pergunta. Prefeitura Municipal de Maringá. Então,
Então, a prefeitura ela teve aí uma despesa realizada na ordem de R$ 2 bilhões no ano de 2022 e para o ano de 2023 um orçado na ordem de R$ 2 bilhões 156 milhões. E aqui como é que foi a aplicação, né, como é que foi a realização dessas despesas? Então, 43% das despesas realizadas no ano de 2022 foram com pessoal e encargos. 40% com despesas correntes, 9% com investimentos, 7% com amortização de dívidas e 1% com juros e encargos da dívida. E nós fizemos aqui algumas análises. Todos os anos nós acompanhamos alguns números relacionados a essa questão de pessoal e de despesas, né? Então, nós acompanhamos as despesas com horas extras e nós constatamos que no ano de 2022, em relação a 2021, nós tivemos um acréscimo em termos de valor de 30% nas despesas com horas extras dos servidores municipais. Com relação aos cargos comissionados e servidores em cargo comissionado. Então, lá, servidores efetivos em cargo comissionados, nós tivemos um aumento de 17,3%, passando de 81 para 95. Cargos comissionados puros, que são aqueles que não são servidores, nós tivemos um aumento de 21,7%, passando de 184 para 228, e as funções gratificadas, nós tivemos aí um decréscimo de 2,5%, passando de 856 para 835. Nós também fazemos as análises das licitações. Então, Maringá realizou no ano de 2022 1.021 processos, né, licitatórios. Tivemos aí 1.021 editais abertos, num valor de R$ 1.360 milhões de reais. Então, dentro dessas modalidades elencadas. E desses 1.021 processos, 86 foram revogados, desertos ou fracassados. E por que nós trazemos esse número? Então, nós tivemos conhecimento que, lá em 2015, o Instituto de Negócios Públicos, ele fez um estudo e constatou que o custo médio de um processo licitatório é de R$ 14.350. Atualizando isso para 2022 pelo IPCA, porque nós não encontramos um estudo mais atualizado, então o custo médio de uma licitação hoje seria na ordem de R$ 19.842. Se nós estamos falando que nós tivemos 86 processos que foram revogados, desertos ou fracassados, nós tivemos aí uma despesa na ordem de R$ 1.706.000 em processos que não lograram êxito. E por que nós trazemos essa análise? Para ressaltar a importância do planejamento, dos estudos técnicos dentro dos processos licitatórios, para que eles cumpram a sua função e que eles sejam executados e tenham um resultado que seja adequado, que seja o melhor resultado, tanto para o poder público como para a população. E o nosso trabalho, ele é feito não opinando ou questionando as decisões dos gestores, né? Então, nós não entramos no mérito da decisão do gestor. O que nós acompanhamos, né? Se aquele procedimento ele está observando a lei e os princípios da administração pública, se ele está tendo transparência, se os atos públicos são transparentes e se os recursos públicos estão sendo aplicados com eficiência e eficácia. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho. No ano de 2022, nós analisamos 169 processos, em número de processos. Isso corresponde a 5,5% do número de processos que tiveram empenhos no ano de 2022.
Em termos de valores, 464 milhões. Isso representa 38% do valor que foi empenhado no ano, excluindo-se as despesas com pessoal. Então, como eu disse, nosso trabalho é por amostragem, né? Então, vocês vejam, em número de processo apenas 5,5%, em termos de valores, 38% que nós olhamos. Destes números, nós nos manifestamos efetivamente porque encontramos alguma questão que precisaria ser levada ao conhecimento da gestão pública em 43 editais. Isso representa 4,2% dos editais abertos que eu mostrei na tela anterior, né? E também, em termos de valores, as manifestações foram na ordem de 148 milhões de reais, correspondente a 10,89% dos editais abertos. E aí, quais foram as principais questões, né, as principais fragilidades que nós detectamos na análise desse processo, né? Com 22%, falta de planejamento, então não havia estudo, não havia justificativa técnica dentro do edital. Com 16%, quantidades superestimadas ou sem justificativa. Então, quando você olha o edital e compara com outras aquisições do poder público, você vê que está destoando. Obscuridade no edital descritivo do objeto, 15%. Isso pode fazer com que a contratação seja frustrada, com que haja menos concorrência, ou em que a prefeitura ela adquira alguma coisa que não é condizente com o que ela queria, porque a descrição não foi a mais adequada, né? Falta de clareza na formação do preço máximo. Então, como é que se chegou àquele valor que a prefeitura está disposta a pagar por aquele bem, né, o valor máximo? Limitação da concorrência ou indícios de direcionamento. Então, quando o que se pede dentro do edital ou limita ou direciona para um determinado produto. Itens semelhantes com preços diferentes e aí várias outras situações. E aqui a gente traz alguns casos, né? Esse primeiro caso foi uma contratação para fazer conserto e manutenção preventiva de para-raios, na valor de 2,5 milhões, né? E o que nós encontramos, né? Nós encontramos aí, o edital ele não tinha detalhamento dos serviços que deveriam ser prestados pelo fornecedor. Então, a descrição genérica, havia, por exemplo, prestação de serviço com uso de caminhão Munk, e aí não dizia se o valor era por dia, se era por hora, se era com motorista, se era sem motorista. Então, falta de clareza, né? E não ficou claro como se chegou à quantidade de peças previstas. Então, dizia, vai comprar tantas peças de tal, para tal coisa, mas como que chegou nesse número? Então, nós fizemos ali a impugnação, né? E a licitação ela foi revogada e não retornou. Envelopamento de veículos, então, valor de quase 3,5 milhões de reais. Primeiramente, nos chamou a atenção a quantidade, né, que estava sendo licitada. O histórico de 2021 era de 650 metros quadrados de envelopamento. A prefeitura estava licitando mais de 21 mil metros quadrados. Então, nós fizemos o questionamento, né, dessa questão, e aí a prefeitura, inclusive, depois descobriu que quando a gente envelopa, né, não foi observado quando foi feito o edital, que quando se envelopa mais de 50% de um veículo, descaracteriza a cor e o documento ele tem que ser mudado no Detran, né? Então, também foi revogada essa licitação e não voltou, né, o item de envelopamento, né? Aqui a manutenção dos pontos de ônibus, 3.223.000 reais. Então, esse foi, eu acho que, um dos primeiros processos que nós atuamos no ano de 2022. Então, o edital, ele faltava o planejamento, estudos técnicos com relação a essa manutenção. Formação do preço máximo obscuro, a gente não conseguia entender como é que se chegou naquele preço máximo a ser pago. E o valor da manutenção, ela se apresentava mais cara do que você comprar um ponto novo. Então, nós podemos ver aqui, para
para fazer o abrigo simples, né? Para comprar um abrigo simples, o custo foi de R$ 20.909, a última aquisição que a prefeitura havia feito, né? Para fazer a manutenção, custaria R$ 24.538. Então, aí, 117% do valor de um abrigo novo. Tá? Então, essa licitação também foi revogada e também não retornou. Parques infantis, R$ 7 milhões, né, da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, o que nós detectamos? A ausência de custos unitários para o serviço de colocação de piso emborrachado. Então, quando você não tem a identificação do que é produto, do que é prestação de serviço, se há um descumprimento, se há necessidade de uma reavaliação de valores, você não consegue saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, neste caso, não havia essa identificação. Havia também obscuridade na formação do preço máximo. Como é que se chegou naquele valor máximo a ser pago por aquele equipamento, né? E limitação da concorrência com possível direcionamento. O descritivo do item direcionava para uma marca específica. Então, nós trouxemos aqui o exemplo de direcionamento, né, um balanço para cadeirante, o valor pretendido R$ 21.190, o descritivo direcionava para uma marca específica. E quando nós pesquisamos o mesmo balanço adquirido por outros municípios, nós chegamos ao valor pago de R$ 13.860, bem diferente ali dos 21, que era o preço máximo que a prefeitura estava disposta a pagar. Essa licitação também foi revogada e também não voltou. E aqui a questão da robótica educacional. A prefeitura abriu, através da Secretaria de Educação, né, 2 licitações para adquirir kits de robótica, né, livros e plataformas para aula para os alunos do ensino infantil e fundamental do município. Quase R$ 22 milhões. E o que nós nos deparamos? Com indício o edital com indício de restrições, limitando a ampla concorrência. Então, como estava descrito, não haveria possibilidade da participação de muitos concorrentes, senão além de um. Então, nós fizemos a impugnação e também foi revogada a licitação. Eu só quero deixar claro aqui que o observatório ele não é contra nenhum desses trabalhos, contra a aquisição e implantação do programa de robótica, parques infantis. A questão o cumprimento dos critérios legais para essas contratações, tá? Armários planejados para salas de aula. Então, a Secretaria de Educação abriu, no ano passado, 2 processos para aquisição de armários planejados para serem instalados nas escolas e CMEIs do município, né? Então, mais de R$ 7 milhões, 5.000 metros de armários planejados. Foram 2 processos licitatórios distintos. E nós fizemos diligência em relação ao primeiro processo licitatório e nós constatamos algumas questões. Então, primeira delas, nós encontramos armários instalados em salas de aula com problema de infiltração. Então, essas salas não estavam sequer sendo utilizadas, os armários foram instalados e elas estavam lá inutilizadas por conta da infiltração. Os armários eles foram instalados em salas que não utilizam colchonetes. E por que a gente questiona isso? Porque a prefeitura ela contratou por metro quadrado. O valor do metro quadrado, R$ 1.690. Então, se o armário tem porta, tem gaveta, tem prateleira, tem corrediça, ou não tem nada, tem o vão para colocar colchonete, o preço é o mesmo, R$ 1.690 por metro quadrado. Tá? E também nós, quando fizemos a diligência, constatamos que foram substituídos móveis que ainda estavam em boas condições de uso. Então, foram retirados armários, móveis, que haviam sido adquiridos há 2, 3 anos, estavam em boas condições de uso e foram retirados e foram instalados esses novos
móveis, né? Então, aqui algumas fotos, né, que demonstram essa questão, né? Então, aqui aqui a foto maior, né? E aqui, olha, a sala estava com uma grande infiltração. Desde março e em agosto, setembro foi feita essa instalação desse móvel nessa sala, que inclusive estava sem uso. Um outro caso em outra escola, né? A mesma questão, ó, infiltração bem grande aqui, né? E essa sala está sem uso, inclusive o armário sendo utilizado para depositar materiais, né? Então, também foi feito, na mesma época, a instalação. E aqui alguns exemplos de instalação em locais que o espaço aqui, nessas duas primeiras aqui, nem tem colchonete na sala, né? E aqui o colchonete, ele ocupa uma parte desse armário e o resto não tá sem ocupação. Então, o questionamento é assim, há necessidade de um armário deste tamanho aqui na sala? Tá, há necessidade. Eu preciso ter esses vãos, eu não poderia ter armários fechados, prateleiras, já que o custo é o mesmo? A questão de planejamento, tá? Então, quais foram as nossas conclusões na realização desse trabalho, né? Uma aparente falta de planejamento para determinar quais os locais seriam prioritários e os tipos de armário para atender a necessidade específica de cada local, né? E a aplicação ineficiente dos recursos públicos, porque nós vimos ali a instalação em locais que sequer têm condições de uso. E, provavelmente, se não houver a manutenção, esses móveis serão danificados pelas infiltrações. Nós fizemos a impugnação, né, com relação ao segundo processo licitatório, não foi acatado pela Prefeitura, e nós fizemos o encaminhamento desse processo para o Ministério Público Estadual e para o Tribunal de Contas do Estado. Dentro da metodologia de trabalho do Observatório, quando nós não chegamos a um bom termo, quando nós não chegamos à solução daquelas questões que são levantadas pelo Observatório, esgotamos isso na esfera administrativa, então nós fazemos o encaminhamento aos órgãos externos de controle, que passam aí, então, a avaliar a questão e tomar as providências, se entenderem necessárias. Nós temos aqui um outro caso, que foi a contratação pela Secretaria de Educação para serviços de lava-jato, valor de R$ 396 mil. E aqui nós constatamos que no edital não foi solicitado que essas empresas tivessem licenciamento ambiental. E existe uma lei municipal que determina que todas as empresas de lava-jato, elas têm que ter o licenciamento ambiental. Então, nós temos vários questionamentos, né, à Prefeitura, e as empresas, elas só abriram, né, só deram entrada no processo de licenciamento depois que elas assinaram o contrato com a Prefeitura. Então, nós também fizemos o encaminhamento deste caso para o Ministério Público do Meio Ambiente para apuração de eventuais irregularidades. Serviços de podas e remoções. Então, nós temos acompanhado já há anos essa questão das contratações de podas e remoções. Maringá tem atualmente, né, em média, 150 mil árvores. E nós temos lá, atualmente, o município ele tem uma fila de espera de 10 mil pedidos, aproximadamente, né, para serem avaliados. E tem ainda outros pedidos que já estão com laudo técnico, já foi feita a avaliação da condição da árvore, mas está aguardando execução. Então, é um problema que já vem de algum tempo, né? E nós temos acompanhado as contratações nessa área, né? O último contrato que a Prefeitura fez foi com valor de 3,5 milhões, né? E aí nós constatamos que essa empresa que foi contratada, ela não estava atendendo ao que estava previsto no edital. O edital previa que ela deveria atuar com 8 equipes e ela estava atuando com 3 equipes somente. Então, esse contrato, ele venceu no ano passado, né? No segundo semestre, né? Houve o cumprimento só de 55,6% do serviço. Então, o recurso destinado para essa
contratação, ele não foi totalmente utilizado. Por quê? Porque não houve efetividade na prestação de serviço, né? E a partir da rescisão do contrato, o serviço de poda e remoção em Maringá está sendo feita somente pela equipe da prefeitura. Tá? Então, e a gente vê aí, ultimamente, nós temos tido vários problemas, né? Então, quem está atendendo é a equipe interna da prefeitura, porque não teve um novo processo ainda licitatório para a contratação. E essa questão do não cumprimento dos itens do edital, ele vem acontecendo nas últimas contratações feitas pela prefeitura. Nós tivemos também uma outra questão, que a prefeitura, ela abriu o credenciamento para empresas que quisessem fazer o trabalho de poda e remoção para aqueles cidadãos que não quisessem esperar que a prefeitura fosse fazer esse trabalho. O cidadão poderia contratar essas empresas para fazer o serviço de poda e remoção, desde que já houvesse laudo por parte dos engenheiros da prefeitura. Só que havia alguns condicionantes dentro desse contrato, e um deles é que essa empresa, ela só poderia cobrar do cidadão o valor máximo que a prefeitura pagava a empresa que estava prestando serviço geral para ela. Então, no ano passado, nós fomos fazer uma verificação, né? A primeira questão que nos chamou a atenção foi que, quando nós pedimos as notas fiscais dessas prestações de serviço, que deveriam ser entregues pela empresa à prefeitura, não tinha essas notas fiscais. Quando a prefeitura pediu, a empresa apresentou só 2 notas fiscais. E essas 2 notas fiscais que foram apresentadas à prefeitura, que depois repassadas ao observatório, elas mostraram que a prefeitura estava pagando pelos serviços, que era remoção de árvore de grande porte, R$ 810. E essa empresa, ela cobrou do cidadão R$ 1.500, 85% a mais do que ela poderia cobrar. Tá? Então, nós fizemos ali a comunicação à prefeitura no ano passado. Como não houve ali providências no momento que nós fizemos a comunicação, nós fizemos um encaminhamento para o Ministério Público, e no início do ano, agora em 2023, essa empresa foi descredenciada. Então, hoje, Maringá não tem nenhuma empresa credenciada para prestar esse serviço, que é quando o cidadão paga para fazer a retirada daquela árvore por não querer ou não poder esperar que a prefeitura faça. Aqui um caso que nós fizemos o acompanhamento do cumprimento do contrato. Então, esse kit de higiene, ele já tinha sido licitado, né, no valor de R$ 65.604 pela área de assistência social. Foram adquiridos 1.200 kits de higiene para disponibilização para pessoas em situação de vulnerabilidade, e nós vamos acompanhar o cumprimento, a entrega desses kits pelo fornecedor. Quando nós nos deparamos com alguns preços que nos chamaram a atenção, e aí nós fomos ao comércio de varejo e adquirimos alguns itens para verificar aqueles preços que a prefeitura estava pagando. E nós nos deparamos com uma variação aqui de 411% numa escova dental. A prefeitura comprou por R$ 4,60 e nós compramos no varejo por 90 centavos. O creme dental, a prefeitura comprou por R$ 4,93, nós pagamos R$ 1,50. O mesmo produto, a mesma marca, 229%. Pente para cabelo, R$ 10,13, a prefeitura pagou, né? Nós compramos por R$ 3,99. Então, aqui houve aí, no valor geral, né, uma variação de 56%. Então, aí um valor a mais de R$ 23.646. Nós oficiamos a prefeitura antes de fazer a entrega, né, para que tomasse providências em relação ao fornecedor. Não houve providências, nós fizemos o encaminhamento desse caso para o Tribunal de Contas. E agora, no início do ano, o Tribunal de Contas se manifestou, né, constatando, né, que houve superfaturamento na compra realizada pelo município,
porque eles também foram e fizeram pesquisa de preço e constataram que mesmo um ano depois havia ainda superfaturamento, né? E opinou pela instalação de tomadas de conta extraordinária em relação a esse processo junto à Prefeitura Municipal. E aqui é um caso que nós identificamos que houve aí a contratação pela Prefeitura de uma empresa para a prestação de serviços cujo sócio era um servidor. Tá? Então, nós constatamos aí que no período em que ocorreu essa contratação, de 2010 a 2021, foi pago para essa empresa R$1,5 milhão. Então, nós fizemos a comunicação à Prefeitura, né, e a Prefeitura abriu uma sindicância para fazer a apuração de responsabilidades neste caso. Então, são vários casos que demonstram, né, nós trabalhamos, como eu disse, por amostragem, né, então, em várias situações ali que demonstram alguma fragilidade e que quando a gente não consegue fazer com que essa fragilidade ela seja resolvida no âmbito administrativo, aí sim nós fazemos o encaminhamento para esses órgãos externos de controle. Nós fizemos também uma diligência para conhecer a Casa do Índio. A Prefeitura implantou, em 2017, um local, uma casa, para fazer o atendimento da população indígena que está em trânsito aqui no município de Maringá. E de 2017 a 2022, houve aí o aporte de R$1,1 milhão para custear essa instalação, né? E aí nós fomos lá conhecer essa instalação, né, para entender como é que funcionava. E aí aqui são as fotos da nossa visita, né? Aqui local onde fica armazenado as carnes, né? Aqui a cozinha e aqui um local que deveria ser destinado à comercialização. Então seria como se fosse uma lojinha para que esses índios pudessem comercializar o seu artesanato. Então, conhecendo essa realidade da Casa do Índio da Prefeitura, nós fomos conhecer a ACIND, que é uma associação, uma ONG, né, que também faz o mesmo trabalho de acolhimento à população indígena que passa por Maringá. E aí nós nos deparamos com uma situação bem diferente, né? Organizada, eles têm lá uma lojinha, tem lá os espaços organizados para que a população indígena possa ficar albergada ali no período que está em Maringá. Então, nós fizemos um questionamento, né, para a Prefeitura da possibilidade de promover melhorias na estrutura do local e de também oferecer uma condição mais digna ali para aquela população que está sendo acolhida, disponibilização de profissionais que possam estar preparados para atuar com essa população, né? A gente sabe que tem toda a questão cultural dos indígenas, né? Então, respeitando toda essa questão cultural, a questão da dignidade dessas pessoas que estão albergadas ali, né? Então, a Prefeitura respondeu que sim, que existe a necessidade de melhorar e que essa pauta ela vai ser discutida no Comitê de Construção de Políticas Públicas voltadas à população indígena. Então, a Prefeitura já se mobilizou para verificar melhorias ali neste local. E aqui, como eu disse, né, quando nós não conseguimos resolver as questões no âmbito administrativo, nós fazemos o encaminhamento para os órgãos externos de controle. Então, neste ano foram 10 casos, totalizando 16,8 milhões, sendo 5 casos de fragilidade em editais, 3 casos de execução de contratos e 2 casos relacionados à falta de transparência. Então, esses casos, a partir do momento do encaminhamento, né, eles passam a ser de competência dos órgãos para os quais foram encaminhados, e o observatório fica à disposição para esclarecer dúvidas, para ajudar ali no que for necessário com relação a esses casos. E aqui nós trazemos um caso que foi encaminhado para o Ministério Público, lá em 2014, para que fosse tomada providências, né, e nós tivemos aqui resultado. Então, nós trouxemos esse caso para mostrar que, mesmo tanto tempo depois,
a gente tem resultado, a gente tem que fazer os encaminhamentos, a gente tem que tomar as providências, né? Então, lá em 2014 nós fizemos a manifestação, né? Mas a prefeitura ela contratou ali no período 2012, 2013, uma empresa para fazer uma feira de aviação em Maringá por 25 anos. E, para isso, a prefeitura pagou R$ 1,5 milhão para essa empresa. Só que o que aconteceu? Essa feira ela foi realizada só 2 anos e não aconteceu mais. Então, aí, nós fizemos, né, a nossa manifestação junto ao Ministério Público. O Ministério Público instaurou uma ação de apuração de responsabilidades e agora, no início do ano, já foi julgado em primeira instância em 2021 e agora, em fevereiro, foi julgado em segunda instância lá na 5ª Câmara Civil do TJ Paraná, e condenou o gestor municipal da época, a empresa e o proprietário da empresa que foi contratada, né, a ressarcirem ao erário o valor de R$ 867.431. E também proibiu a empresa de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais. Então, para mostrar que a gente tem que realmente acompanhar, levar para frente essas questões, né? Mesmo a gente sabe que provavelmente haverá recurso dessa decisão, mas isso está transitando. Então, não é o dinheiro público que foi colocado, né, e não houve retorno. E aqui a gente vai falar de proveito econômico. O que é proveito econômico? É uma forma que o observatório tem de mensurar o resultado econômico do trabalho que ele realiza. Então, naqueles processos, naqueles procedimentos em que há a intervenção do observatório, e aquele procedimento licitatório, ele é cancelado e não volta, ou ele volta com valor menor, nós consideramos isso como proveito econômico. Então, no ano de 2022, né, nos processos que nós nos manifestamos e que houve alteração ou cancelamento, dos 57 milhões, né, 40 milhões não voltaram ou o valor foi diminuído. Então, naqueles processos, algum deles eu já expliquei aqui para vocês, né, nós temos lá a robótica, os parques infantis, a manutenção dos pontos de ônibus, o envelopamento dos veículos, né? Então, nós temos aí o proveito econômico de 40 milhões de reais. Então, se nós compararmos esses 40 milhões, ele representa 3,3% do total das despesas da prefeitura em 2022. Então, são valores que deixaram de ser aplicados em procedimentos que havia algum tipo de obscuridade, algum tipo de possível irregularidade. E trazendo isso para o de 2007 a 2022, corrigido pelo IPCA, para trazer a valor presente com a atualização da inflação, nós estamos falando de 242 milhões de reais. Então, esse é o resultado do proveito econômico, do trabalho do observatório ao longo de todos estes anos, desde 2007. Então, um valor bastante significativo, né? Mas existe um outro resultado que não pode ser medido em números, que é a mudança de cultura, que é o que a gente espera e é o que a gente busca, a mudança de cultura dentro da administração pública, né? A primazia, olhar por um processo tecnicamente adequado, pelos procedimentos, pela transparência. Então, esse é o maior resultado do trabalho do observatório. E agora, um pouquinho falando de educação fiscal, né? No decorrer do ano de 2022, nós participamos de vários eventos presenciais e online para disseminar o trabalho do observatório, para ajudar outros municípios que queiram aí implementar um observatório. Trabalhamos com a educação fiscal junto a Receita Estadual, então, vários eventos. Tivemos aí o Alto da Barca do Fisco, que é um teatro aqui em parceria com a UEM, né, com o MUD, já fez mais de 380 apresentações e traz de uma forma lúdica
a questão, né, da tributação, a questão dos desvios. Então, assim, para trazer desde a criancinha, né, até o adulto uma visão sobre essa questão de educação fiscal e cidadania. Nós tivemos também em 2022 o 16º concurso de redação e o 3º concurso de frases e desenhos. Nós ficamos 2 anos durante a pandemia sem fazer o concurso, né? Então, retomamos num modelo diferente, um modelo online. Tivemos no ano de 2022 mais de 2.300 trabalhos apresentados, né? Que concorreram. Esse foi o dia da premiação. É muito bacana, porque participam alunos tanto da rede pública quanto da rede privada, desde o ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, até a educação superior, passando aí pela educação de jovens e adultos. Então, e estamos lançando hoje, né, o 17º concurso de redação e o 4º concurso de desenhos, frases e desenhos. E o tema deste ano será Patrimônio Público, Propriedade de Todos. Então, a partir de hoje, estará disponível no nosso site todas as informações, o regulamento, para quem quiser participar. Este ano nós temos uma novidade, né? Nós iremos abranger todos os municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. Então, vai estar aberto, além de Maringá, os outros municípios pertencentes ao núcleo para poderem participar desse grande evento, né? E depois nós teremos, no segundo semestre, a premiação. Então, contamos aí com a divulgação e a participação de todos. E aí aqui a gente trouxe os prêmios, né, para a categoria universitária, que a gente está aqui na universidade, né? Então, para a categoria universitária, em primeiro lugar, um tablet, segundo lugar, um smartwatch, e em terceiro lugar, um fone de ouvido sem fio. Então, assim, para a gente incentivar a participação. E aqui, gente, os nossos mantenedores e apoiadores institucionais. O Observatório não recebe dinheiro público, nós somos mantidos através da contribuição de pessoas jurídicas e através da doação da Receita Federal de bazar de mercadorias, né, para que a gente possa manter. Nós temos uma equipe técnica que atualmente conta com 6 colaboradores que trabalham fazendo todo esse trabalho técnico que eu apresentei para vocês. Nós somos 50 voluntários, né, aproximadamente, que também trabalham de forma voluntária para dar andamento a esse trabalho do observatório. Então, os nossos contatos, né, o nosso material vai estar disponível no nosso site. Saindo daqui, a gente já vai disponibilizar para que todo mundo possa acessar. Lá tem mais, o material que vai estar disponível para vocês. Tem mais informações do que esse que eu apresentei aqui. Então, e se vocês tiverem dúvida, alguma contribuição, alguma consideração, entrem em contato conosco, nós estamos sempre à disposição. Agradeço a presença de todos, agradeço o apoio ao trabalho do Observatório e a nossa equipe fica à disposição. Estamos fisicamente localizados lá na Associação Comercial e Industrial de Maringá. Mais uma vez, muito obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigado, doutora Cristiane Tomiasi, presidente do Observatório Social de Maringá. Um lembrete: nós teremos a emissão de certificado de 2 horas para quem tiver interesse. A lista está na entrada aqui do nosso auditório e o certificado será emitido posteriormente, encaminhado via e-mail para quem tiver interesse em preencher a nossa ficha. Queremos agradecer mais uma vez à Universidade Estadual de Maringá por nos receber nessa manhã. Queremos agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco até o final da nossa apresentação. A lista vai ficar ali no final, quem tiver interesse ainda pode assinar. Um agradecimento à doutora Cristiane Tomiasi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Michele, que é gerente do Observatório, muito obrigado pela confiança na Universidade Estadual de Maringá e a toda a sua equipe, pela organização. Obrigado ao Reinaldo de Castro Soriani, servidor aqui da Universidade Estadual de Maringá. Está ali o Reinaldo, o Vanzo também, da Universidade Estadual de Maringá, da UEM-TV, e do professor Robson Leite, que montaram toda essa estrutura para que isso pudesse ser também transmitido pelo YouTube e ficasse à disposição da nossa comunidade. Quero lembrar que eu já estou recebendo o aviso aqui, a Michele já está puxando o meu paletó, para dizer o seguinte: já está disponível
no site do Observatório Social de Maringá os releases, com as apresentações que aqui foram mostradas, detalhadamente com todas as explicações. Tá bom? E daqui a pouquinho nós já colocaremos também a apresentação no YouTube para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos, uma ótima manhã, bom dia, cuidem-se bem. Tchau, pessoal.